Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês aí do outro lado, na nossa live, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra, e nesse primeiro capítulo do nosso livro que nós estamos lendo, Pastor André, na quarta passada, já deu uma breve introdução, o Espírito na Igreja, e a primeira aula que nós estaremos estudando é reconhecendo a voz do Espírito. Será que de fato nós temos reconhecido a voz do Espírito? Ele fala com a igreja, ele fala com você, ele fala comigo, e nós temos que estar atento que algumas denominações já não acreditam na voz do Espírito sobre as nossas vidas, mas a palavra de Deus, ela diz que o Espírito, ele fala conosco. A Bíblia diz que o Espírito, ele é Deus, e nós iremos aprendendo da palavra do nosso Deus. Tem alguns itens aqui que no livro a gente vai lendo e vai absorvendo para passar para vocês, tá bom? Para reconhecer a voz do Espírito, é preciso que tenhamos uma comunhão diária com Deus. Muitas vezes não reconhecemos a voz do Espírito, nem em oração, nem em leitura da palavra. Sabe por quê? Porque o nosso coração ainda está na superfície. O Senhor, Ele quer falar conosco, Ele quer fazer nós conhecermos mais um pouquinho dEle, mas para isso, nós temos que ter uma comunhão diária com Deus. Muitas vezes nós acordamos e nós nem agradecemos ao Senhor porque nós levantamos. Nós, às vezes, já vamos tomar banho, já vamos tomar café, e a gente esquece de falar com Deus, porque Ele quer falar conosco. Nós precisamos como cristãos sobre a face da terra, estar atento à voz do Espírito, mas o nosso coração, de fato, ele está querendo que o Senhor fale conosco? Mas sabe quando reconhecemos o Espírito? Abra a tua Bíblia, você que está aí do outro lado, em 1 de João, capítulo de número 4, versículo de 7 a 12. 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, de 7 a 12. Versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você quer realmente reconhecer a voz do Espírito? Primeiro passo, você precisa amar a Deus. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida.
Você já o aceitou como único e suficiente Senhor e Salvador? Se você ainda não fez isso, de maneira nenhuma o Espírito vai falar a sua vida. Porém, se você já reconheceu Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, confessando que Ele é Senhor, comece a praticar o amor. Ame. Você precisa amar, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se você não ama, a Bíblia diz também que você não conhece a Deus. É o primeiro passo, o amor. E Jesus, lá no um dos evangelhos, ele fala: vocês serão meus verdadeiros discípulos e as minhas testemunhas quando vos amardes uns aos outros. A Igreja Cristã da Trindade, eu tenho visto aqui na ICT Osasco um amor especial uns para com os outros. Eu tenho sentido o amor dos irmãos para com a minha vida, e eu também tenho aprendido a amar a cada irmão de uma maneira bem especial, cada um do seu jeito, né? E amor, ele não é apenas palavra, amor é verbo, e verbo é uma coisa muito forte, é expressão, é você fazer algo por alguém. E Jesus, ele nos amou primeiro, que ele nos se entregou na cruz em favor de um pobre pecador que somos eu e você. Esse é o primeiro passo, primeiro tema. Se pedirmos para ouvir a voz do Espírito, é preciso também que obedeçamos aquilo que ouvimos. Quanto mais obedecemos à direção do Espírito, mostra que estamos melhorando como verdadeiros cristãos que conhecem o senhorio de Jesus. E a palavra obedecer, ela quer dizer submeter-se à vontade de Deus e executá-la. Primeiro passo, nós temos que amar a Deus e amar os nossos irmãos. O segundo passo, para reconhecermos a voz do Espírito, nós temos que obedecer. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E a Bíblia fala também que Jesus, o nosso Senhor, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E isso também é um ensinamento para as nossas vidas nesta noite. Obedecer à voz de Deus. Nós também temos que obedecer, meus queridos irmãos, a voz do vosso pastor. Ele, o anjo da igreja, nós temos que obedecer à voz do pastor, porque ele é dirigido pelo sumo pastor Jesus. Você tem obedecido ao vosso pastor? Você tem ouvido as mensagens pregadas na igreja, guardadas no coração e praticadas? Nós temos também que obedecer ao nosso pastor, porque ele é dirigido por Jesus. Você tem obedecido às autoridades governamentais? A Bíblia diz lá em Efésios que nós temos que obedecer também aos nossos governamentais. Obedecer é a gente ver o que a Bíblia diz, retém o que é bom e aparta-te do mal. Tem algumas coisas ruins no nosso governo. O governo, ele não é totalmente bom para a população, mas nós temos que obedecer. No caso, eu trabalho, eu tenho um comércio, e o governo ele decretou que eu teria que trabalhar apenas com deliveries e com as portas fechadas. Eu tenho feito isso, é uma ordem do governo. Porém, as atitudes pecaminosas dele, do governo, eu não tenho dado ouvido, não. Eu tenho dado ouvido à voz de Deus. Mas esta ordem que ele deu para decretar algum fechamento de algum estabelecimento, isso eu tenho feito. Como discernir a direção de Deus? A Bíblia diz que o dom de discernimento de espíritos está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Leia o capítulo 12, ali tem 9 dons do Espírito, e nós estamos estudando os dons do Espírito. A Bíblia diz, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que nós temos
que como corpo de Cristo, procurar os melhores dons com zelo. Aí vai uma pergunta aqui do nosso estudo: nós temos de fato procurado buscar os dons que Deus quer nos entregar? Porque Deus, Ele não vai nos entregar um dom ou alguns dons se nós continuarmos no mesmo patamar na superfície, continuar a mesmice, às vezes como robotizados, ouvir a palavra de Deus só nos cultos, mas no nosso cotidiano nós não oramos com frequência no nosso lar, nós não oramos com frequência onde nós trabalhamos e estudamos. Nós estamos vivendo uma vida 5, nota 5, você passa de ano com 5, passa, mas você poderia ter melhorado, e nós podemos melhorar o nosso patamar espiritual para com Deus, mas para com isso nós temos que ter um devocional com Deus todos os dias, é uma busca incessante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não se esqueceu de nós, Ele não se esquece de nós, e Ele quer revelar muitas coisas para nós, mas isso depende do nosso desejo, é o nosso interesse para com Deus. Reconhecendo a voz do Espírito, amor, obediência, discernindo o que Deus tem para nós. Como discernir? Você sabe como muitas vezes nós não discernimos o que Deus quer para nós? Quer ver só? Abra a Bíblia, você que pode, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Evangelho de Mateus 22, 29. Vamos aprendendo e reconhecendo a voz do Espírito. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas vezes, nós como cristãos, pastor André, a gente pensa que a gente sabe muito. Muitos teólogos, muitas pessoas que estudam muito a Bíblia, doutores, mas eles erram muito, sabe por quê? Eles não conhecem de fato, porque se eles conhecessem o poder de Deus, eles não iriam falar tantas coisas heréticas. Por isso que nós temos que, de uma maneira geral, como corpo de Cristo, reconhecer a voz do Espírito, porque ele não engana ninguém. Este Espírito, ele te auxilia, ele te disciplina a viver de uma forma como ele quer. E muitas pessoas, muitos crentes, eu conheço muitos pastores, que eles erram muito, eles pensam que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem, erram e não conhecem nem o poder de Deus. É perigoso. Por isso que nós temos que, como diz lá em Pedro 3,18, antes crescer na graça e conhecimento de Cristo. Nós temos que crescer, e para isso existe um processo cristão. Ninguém lê a Bíblia da noite para o dia e nem do dia para a noite. Nós temos que ir lendo a Bíblia. E a gente vai lendo a Bíblia e o Espírito vai falando conosco. É muito gostoso. Você vai lendo a Bíblia. Você que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Começa a pedir discernimento para Deus. Que aí você vai ver que Deus, ele vai fazer com que você conheça a palavra dele e também o poder dele na tua vida vai se aperfeiçoar. Mas busque a Deus. Reconheça a voz do Espírito, amando a Deus, amando os irmãos, amando o vosso pastor, orando a Deus, obedecendo ao vosso pastor, ao sumo pastor Jesus, discernindo o que é bom e o que é ruim dentro da Bíblia. Você vai lendo a Bíblia, é certo, é errado, é verdadeiro, é falso, leia. Muitas vezes nós ouvimos alguns pregadores pregar, mas você acompanha
Se está na Bíblia, se não está, meu irmão, minha irmã, se não estiver na Bíblia, pula fora, o negócio não é bom. Mas se estiver dentro da Bíblia, tem que dar crédito à palavra de Deus. Quem é o Espírito? Você sabe quem que é o Espírito? Se você ainda não sabe, eu vou te falar. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito é Deus. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 7 a 11. Leia, vamos ler. Faço questão de ler a palavra de Deus, que ela é importante. João, capítulo 7 a 11. Não pode o mundo odiar-vos, mas, perdão, irmãos, é João capítulo 16, eu estou lendo o capítulo 7, olha só. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha aí, o Espírito é Deus, e Ele nos adverte, é Ele que nos convence do pecado, morte espiritual, da justiça e do juízo. Olha que coisa tremenda. O Espírito é Deus, e você tem ouvido a voz do Espírito, que é Deus? Nós temos que conhecer o Espírito de maneira pessoal. Isso ocorre quando reconhecemos o senhorio do Senhor sobre nossas vidas, quando Ele nos salvou lá naquela cruz, das trevas, do inferno, para a maravilhosa luz de Cristo. De fato, nós temos que ter, como eu já frisei no começo, é uma vida diária com Deus. Não adianta você querer ouvir, reconhecer a voz do Espírito apenas assistindo às lives, apenas nos cultos de quarta e domingo. Nós temos que procurar manter uma vida espiritual todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não nos abandona nem um segundo sequer. Imagina só se o Senhor se esquecer de cada um de nós um segundo. A respiração, você não consegue respirar, você vai morrer. Ele não se esquece de você. Por isso, Ele nos adverte que nós temos que estar focados na palavra dEle. Se de fato nós queremos reconhecer, ouvir a voz do Espírito, nós temos que estar ligado no trono de Deus todos os dias, a cada segundo da nossa vida. Eu sei que nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, mas sempre com o nosso coração, o nosso primórdio do nosso coração, sempre querendo ouvir a voz de Deus para as nossas vidas. E é tão bom quando Deus fala conosco, e Deus tem falado através da sua voz, do seu Espírito, com a minha vida com frequência. Algumas vezes na feira que eu faço terça-feira,
E ali às vezes chovendo e as pessoas não descem, pastor, para fazer a compra. Eu levo salgados lá e eles estão gostando. E eu ali orando a Deus e o Espírito fala: ainda hoje trago a provisão para você. E daqui a pouco, daqui uns 10, 15 minutos, eu começo a louvar a Deus, pedindo: fala comigo mesmo, Senhor. E começa, Alex, as pessoas descerem dos seus apartamentos e vai comprando aqui, vai comprando ali, glória a Deus. E a porção que o Senhor tinha para mim naquele dia foi abençoado por Ele. Isso é ouvir a voz de Deus. E agora às terças-feiras, eu não me preocupo mais, porque Ele fala comigo e a porção que Ele tem para mim, e a porção que Ele tem para você, Ele não falha, porque Ele é Deus. Basta nós cremos, porque Ele fala aos nossos corações. Ele fala, depende do nosso coração, é o quanto o nosso coração deseja ouvi-lo. Você deseja de fato estar ouvindo com frequência a voz do Espírito? Faça uma autoanálise aí na tua casa. Se muitas vezes você não está ouvindo Deus falar com você, alguma coisa está errada. Conserte isso. Peça para que Deus fale com você. Ele vai falar. As ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. O pastor André, o Alex, a esposa do Alex, irmã Renata, nós reconhecemos a voz de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Não porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e dEle nós dependemos, e dEle nós somos feitos imagem e semelhança. Olha que coisa linda. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Meus irmãos, nós somos de Jesus. Jesus adverte os cristãos a fazer uma autocrítica, a analisar se estamos ouvindo a voz de Jesus ou se estamos ouvindo voz estranha. Acompanhe aí, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4, 5 e 14. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos parar um pouco aqui, vamos estudar o que o Senhor quer para nós. Meus irmãos, é imprescindível que cada um de nós procuremos ler a Bíblia, conhecer muito a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque se conhecemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala muito conosco e nós damos crédito à palavra de Deus. Se não lemos a Bíblia, nós não conhecemos a voz de Jesus. Aí fica perigoso, porque se nós não conhecemos a voz de Jesus, é perigoso, porque existem vozes estranhas. E o inimigo das nossas vidas, Satanás, ele também fala, e ele fala com sutileza, e ele age de uma forma bem sutil na vida de muitos cristãos, e muitos cristãos que eram pessoas fervorosas, pessoas que tinham os dons do Espírito Santo, que buscavam a Deus, que ouviam a voz de Deus, por algum motivo, se distanciaram dos caminhos do Senhor, e hoje já não reconhece mais a voz de Jesus. Jesus nos adverte, andemos sempre na contramão deste mundo. Se de fato queremos
ouvir Jesus falar conosco, nós temos que fazer a nossa parte como cristãos, sendo pessoas atentas ao mundo espiritual. O diabo, ele não brinca de ser diabo, não. Ele está sempre atuando para derrubar o crente. Mas o crente em Jesus, que dá a voz, ouve a voz do Espírito, é um crente vigilante, é um crente atento, é um crente que está no discernimento de Cristo. Esse crente, ele sobressai sobre as forças das trevas. De maneira nenhuma, meus irmãos, nós temos que ser relapso com as coisas de Deus. Se queremos ouvir Deus sempre falar conosco, nós temos que estar nos caminhos do Senhor dia após dia. E o caminho, ele não é fácil. A Bíblia diz que o caminho, ele é estreito. Só entra pessoas santificadas no sangue de Jesus, porque as portas do mundo, elas são largas. E essa porta larga é que me preocupa hoje, onde, infelizmente, muitos crentes que não estão dando ouvido à voz do Espírito, estão praticando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Cuidado! Deus se revelou às pessoas através da sua poderosa palavra. Isso está relatado em João capítulo 3, versículo 16. Que bonito! Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu único filho Jesus, para que todo aquele que nele cresce não morrereis, mas tenhais a vida eterna. Deus se revelou às pessoas, meus irmãos, e Deus ele quer se revelar às pessoas, mas infelizmente não são todas as pessoas que querem que o Senhor se revele a ele. O Senhor, ele tem um plano de salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. As pessoas estão preferindo, sabe fazer o quê? Muitas vezes estar num baile, num bar, estarem se embriagando, estarem fazendo tudo aquilo que o Senhor não aprova, em vez de quererem se humilhar e buscar a revelação de Deus. Deus amou o mundo, meus irmãos, de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado Jesus. Olha que coisa linda, um versículo, capítulo e versículo lindo da palavra de Deus. Vamos ouvir, reconhecer a voz do Espírito, meus irmãos, para que a gente não venha cair em tentação com este mundo. Este mundo não tem nada para oferecer, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem muito para nos oferecer. E Deus também se revelou a Moisés no Monte Sinai. Coisa tremenda. Deus se revela a Moisés, e Ele também pode se revelar para mim e para você. Os personagens bíblicos, o que muitas vezes ele vai diferenciar entre nós e eles, é como eles andavam com Deus. Muitas vezes eles andavam mais com Deus do que nós estamos andando hoje com Deus. Mas se nós se humilharmos a Deus, se nós de fato queremos ouvir a voz do Espírito, se nós nos esforçarmos, porque tem que ter esforço, não é de graça que vem as coisas, tem que trabalhar, tem que buscar a Deus, tem que buscar os dons do Espírito Santo, tem que buscar os dons que Deus tem para nós, meus irmãos. Ele vai se revelar para nós. Se nós quisermos mais e mais, quanto mais nós buscarmos os dons do Espírito Santo, Ele vai nos dar, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Ele é Deus poderoso e Ele não mente. Por isso que nós temos que buscar. É o primeiro capítulo. Continue ouvindo os outros 9 que ainda falta, que o Espírito vai falar muito para comigo e com você também. Foi a introdução do pastor André muito linda. Hoje na primeira aula que nós já aprendemos do amor, obedecer, discernir, ouvir a voz de Jesus e não vozes estranhas. Deus quer se revelar para nós.
Você quer ouvir Deus falar de verdade? Continua buscando a Deus. Nós não podemos ser crentes preguiçosos. Nós temos que trabalhar, meus irmãos. Muitas vezes eu não tenho dúvida que você que está me ouvindo, Deus te chama pela madrugada para você orar, e você não dá muito ouvido à voz de Deus. Começa a orar, começa a matar a tua carne, começa a jejuar, começa a buscar a palavra, começa a buscar os dons, começa a orar mais, começa a ler mais a palavra, que você vai ver que Deus vai falar muito mais e mais e mais com você, e Ele vai se cumprir lá em Jeremias 33:3, clama a mim. Olha que Deus fala, é Deus falando para comigo e para com você, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Espírito, Ele quer se revelar para as nossas vidas, mas de fato nós queremos que Ele se revele para nós? Uma sinceridade, meus irmãos, no coração, você quer, eu quero, precisamos analisar a nossa vida, porque eu tenho certeza que o Espírito quer falar conosco, mas de fato o nosso coração está preparado para receber o que Ele tem para nós? Vai um atento aí para as nossas vidas. E nós temos, de maneira urgente, meus queridos irmãos, está se afunilando os finais dos tempos da igreja sobre a face da terra. Jesus vai vir arrebatar a igreja. Nós temos que nos aproximar do trono de Deus. Aproximar do trono de Deus. Um pouquinho para frente, João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Somos totalmente dependentes de Cristo. A cada segundo da nossa vida, a nossa dependência é total dEle. E eu vejo tantos doutores da lei que falam como os verdadeiros cristãos, mas eles não estão em Deus, e Deus também não está neles. Deus não está nele, porque está indo contra a palavra, está machucando o povo, muitos pastores. E se algum pastor aí está me ouvindo nesse estudo aqui, comece a ler mais a Bíblia, comece a entender que Deus quer. Se você tem afligido e machucado a sua ovelha, você vai prestar conta com Deus, por não ouvir a voz do Espírito. E você crente que está me ouvindo, você quer dar muito fruto? Você quer ser um crente exemplo? Esteja a cada segundo da tua vida mais próximo de Deus. Não se afaste de Deus por nada. Não se corrompa com este mundo. Dê ouvido à voz de Deus. Você que se encontra em dificuldade, seja ela na área financeira, você está desempregado, não temas, porque Deus é contigo, apenas continue ouvindo a voz do Espírito. Não se corrompa com o pecado. Muitas vezes alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu. Sabe por quê? Porque é voz estranha. Mas quando Jesus, Ele prometer algo para ti, ouça que isso vai acontecer na tua vida.
Existem muitos crentes que estão se corrompendo, não estão dando mais ouvido à voz do Espírito, não querem mais nada com Deus, estão procurando outros meios de falcatruas para ganhar algum dinheiro. Cuidado, meu irmão e minha irmã, dê sempre ouvido à voz de Deus, não deixe o inimigo ganhar espaço na tua vida. A Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. Leia a Bíblia. Por isso que nós estamos incentivando você nos estudos a buscar os dons do Espírito Santo, porque quanto mais você vai buscando, mais do pecado você vai se afastando, mais das coisas deste mundo você vai se afastando, e você vai se aproximando para as coisas de Deus, e isso é excelente. Busque a Deus, aproxime-se de Deus, porque, querido e querida, sem Deus nada a gente pode fazer. Você não vai conseguir nada, você não vai ir a lugar nenhum sem Deus. Portanto, aproxime-se de Deus. Precisamos sempre nos aproximar de Deus, pois é Ele, Senhor das nossas vidas, e por isso, a nossa totalmente dependência dEle. Isso coloca como crentes, que nós estamos começando a obedecer a voz de Deus, começamos a estar melhorando a cada dia no nosso patamar. Não endureça o vosso coração, obedeça a voz de Deus. Deus habita em nós e quer fazer morada em nosso coração. Deus quer ter comunhão conosco, mas será que nós queremos ter comunhão com Deus? Deus, Ele habita em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Mas de fato, você quer ter uma comunhão com Deus? Que Deus, Ele quer, Ele não mente, mas muitas vezes o nosso coração não quer Deus. Muitas vezes o nosso coração, ele prefere a internet, ele prefere os YouTubes da vida, ele prefere as coisas que não agradam a Deus, e por isso, Deus, Ele nos ensina, e Ele nos incentiva, dentro da Bíblia, que Ele habita em nós. Só que a Bíblia fala também que Ele vai habitar em nós enquanto nós estamos com Ele, porque se nós o deixarmos, Ele também vai nos deixar. E aí é o perigo. Se nós estivermos sem Deus, já perdemos. A batalha está perdida. E por fim, adoração. Você é um adorador de Deus? E adoração, ela é muito mais do que louvar e cantar hinos a Deus. É muito mais do que isso. Adoração é se entregar totalmente a Deus, reconhecendo o seu senhorio, a sua grandeza, o seu poder. E isto tem que vir do mais profundo do nosso coração, do mais profundo do nosso coração. É essa a adoração que Deus quer de nós. Não é apenas na igreja que nós adoramos a Deus. É em todos os lugares o nosso Deus, Ele quer a adoração. E a Bíblia, ela fala das pessoas que adoraram a Deus. O rei Davi adorou a Deus, o povo adorou a Deus. Ana, que mãe de Samuel, adorou a Deus. O cântico de Ana, ela adorou a Deus. E olha que bonito, o Evangelho de João, ele nos ensina, é um texto bem conhecido, que
que se encontra lá, um pouquinho para trás agora, em João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mas vem a hora, e já chegou a hora, meus irmãos, já chegou a hora de nós adorarmos a Deus como Ele merece. Muitas vezes, até aqui na igreja, a gente vem, e os irmãos aqui, o pastor, o Alex, Renata, muitas vezes nós estamos aqui nos empenhando, nos esforçando, orando a Deus, louvando a Deus aqui, aprendendo da Bíblia, e muitas vezes, chegamos aqui na igreja, nós adoramos a Deus como o pastor pregou, no Salmo 116, o que nós estamos dando para Deus? O resto? Como tem sido a tua adoração? Deus também quer falar com você. O Espírito, Ele fala quando nós o adoramos, quando nós nos prostramos de joelho, aos pés de Jesus, Ele fala conosco. Deus também quer falar conosco, mas nós temos que nos arrepender. É arrependimento, meus irmãos. Quer ver Deus falar realmente conosco na adoração? É arrependimento. Não dê o resto para Deus. Muitas vezes nós chegamos aqui emburrados com o nosso trabalho. Deus não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Deus, Ele é Senhor. Ele quer a nossa melhor adoração. Eu aprendi uma coisa, já tem uns 27, 28 anos de rodagem de trabalho, pastor André, que da minha casa para o serviço eu não levo nada, e do serviço para minha casa eu também não levo nada. Acabou lá, Alex, acabou, na minha casa, minha família, minha esposa ali, é gostoso, eu chego, oro com ela, lemos a Bíblia, e é ali. E as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas o que vai acontecer na segunda-feira do que ouvir o pastor pregar. Está errado. Aí como que quer que o Espírito vai falar com ela? Não vai falar. Não vai, porque o coração dela não está nos primórdios de Deus. O coração dela está nos primórdios do trabalho, da preocupação, das coisas secundárias. E a gente vem para a igreja porque a igreja é lugar de cura, é gostoso. É gostoso quando a gente louva a Deus como corpo de Cristo, quando vem uma palavra pregada ao nosso coração, quando nós cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor, mas de coração. Vamos aprendendo aqui, quer ouvir a voz de fato do Espírito nas nossas vidas? Existem algumas recomendações. Deus não vai falar conosco se o nosso coração é um coração malicioso, é um coração duro, que não quer as coisas de Deus. Deus não vai falar. Agora, se o nosso coração ele é sensível à voz de Deus, é um coração de um verdadeiro adorador, é um coração de uma pessoa que está buscando os dons do Espírito, que está na igreja, que está sendo fiel a Deus, Ele vai falar com você. Eu creio nisso. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que Deus batiza com o Espírito Santo agora. Deus, Ele cura você agora. Deus te dá o dom do discernimento agora. Sabe por quê? Porque Ele tem poder. Mas para isso nós temos que, primeiro capítulo do livro O Espírito na Igreja, reconhecendo a voz do Espírito. E para finalizar, para reconhecermos de fato a voz do Espírito, é preciso amarmos. É preciso amar a Deus em primeiro lugar, amar os nossos irmãos, amar a vossa igreja, amar o teu próximo. Segundo lugar,
obedecer à voz de Deus, obedecer à voz do vosso pastor. Terceiro lugar, nós precisamos reconhecer que o Espírito é Deus, e Ele nos adverte, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quarto, nós temos que conhecer o Espírito de uma maneira pessoal, tendo um encontro com Ele todos os dias da nossa vida. As ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Você é ovelha de Jesus? Se você é de fato ovelha de Jesus, você reconhece a voz de Jesus. Deus quer se revelar para você, mas para isso, você precisa andar com Deus, você precisa buscar a face de Deus, você precisa ter uma comunhão diária com Deus. Aproximar-se do trono de Deus, aproximar a cada dia, porque os tempos estão próximos de finalizar, está sendo findado, meus irmãos, já é os últimos dias da igreja, temos que estar atento, aproximar-se de Deus. E por último, adoração a Deus. Seja um verdadeiro adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade, não apenas da boca para fora, como está escrito no Evangelho, que esse povo me adora e me louva apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não seja esse crente. Seja o crente muito superior a essas coisas, essa superficialidade. Seja um crente de profundidade. Seja um crente que mergulhe na presença de Deus, que queira conhecer Deus. E Deus vai se revelar para você e o Espírito vai falar muito na sua vida. Deus vos abençoe muito, uma semana muito abençoada para você, tá, meus irmãos? Busque os dons do Espírito Santo, não se esqueça, é bíblico e é para hoje. A palavra de Deus, ela é para todos sempre, meus irmãos. Não entre nessa conversinha aí que os dons ficaram no passado, não. Os dons são para hoje. Busque os dons do Espírito Santo, tá bom? Uma semana muito abençoada para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, eu volto a palavra para o querido pastor André Henrique.